Na Gosta na Pauta também o oferecimento do Guaraná Geneve e do energético Team Power. Bem, órgãos ambientais internacionais alertaram recentemente que a Terra já alcançou a marca de 2 graus Celsius de temperatura acima da era pré-industrial. Então, eu não sei como é que faz essas medições, eu não estou nem dizendo que não chegou ou deixou de chegar, né? Porque nós estamos passando ainda por uma onda de calor muito grande, né? Nós tivemos recentemente cidades que bateram o recorde de temperatura. Uma cidade no Vale do Jequitinhonha alcançou a maior temperatura já registrada no Brasil, 45,2, me lembro, se o Larry sabe qual é esse valor. E em alguns eventos, igual o evento que teve um show no Rio de Janeiro, a sensação térmica era de 60 graus. Né? Mas já despencou essa semana São Paulo já está fazendo frio. Essas questões todas são muito polêmicas, né? Porque alguns dizem que isso é cíclico no mundo. Né? Na Idade Média a gente teve uma mini idade do gelo, depois esquentou de novo. Alguns cientistas dizem que vai esfriar de novo, que não vai esquentar. E vocês que trabalham com isso, né? E aí, Saraiva, vai ser até uma cobrança para o nosso presidente eleito do CREA agora. Acho que o CREA também tem que tomar mais iniciativa em relação a isso aí. A OAB tem feito ótimos eventos voltados para a área ambiental. Eu acho que o CREA, que congrega os engenheiros ambientais, eu acho que era importante também. Mas o que vocês projetam? Vocês que trabalham com tudo isso, vêm acompanhando, leem bastante sobre isso, essas previsões todas, o que vocês acham que daqui a 50 anos, como é que vai estar o clima no mundo lá aí? Eu acho que o ponto principal, na realidade, é levar em consideração aquela máxima que fala de pensar global, mas agir local. Porque no final das contas, a gente não vai conseguir fazer grandes diferenças sem estar trabalhando no meio ambiente local. E é justamente isso, acompanhando a fala dos colegas a respeito da secretaria, do trabalho das secretarias para fazer os licenciamentos, né? É muito importante também a figura dos consultores ambientais, né? Quando surge aquela dúvida do empreendedor, eu não sei para quem pergunto, ele pode ter o auxílio de um consultor ambiental, afinal de contas ele já sentiu aquelas dores outras vezes. Então ele consegue te ajudar e te dar um caminho, o caminho correto, inclusive, na elaboração dos estudos ambientais, implementando medidas para combater esses impactos ambientais do seu empreendimento, propondo medidas mitigadoras, propondo medidas de mitigação. Isso tudo vai ser verificado por quem? Pelo órgão ambiental. Então, a partir do momento que todo mundo faz a sua parte no nível local, isso aqui incluindo os empreendedores, é possível que a gente tenha, sim, um ambiente mais adequado lá na frente. Mas olha só, foi bom você falar isso, né? Porque, por exemplo, hoje quem mais cobra os países, né, que ainda detêm grandes áreas verdes como o Brasil, são países que, se você pegar aí, Estados Unidos, China, principalmente, e países da União Europeia, eles são responsáveis por praticamente 80% da emissão de dióxido de carbono na atmosfera. E a cobrança vem em cima do Brasil. Será que realmente a gente vai mudar alguma coisa nessa lei? Olha, Arthur, como eu falei inicialmente, eu acho que a gente tem que segmentar algumas coisas. Tem uma história, parece que é o Tom Peters, ou o Peter Senge, que ele conta uma história se você pegar um animal, jogar ele na água quente, ele imediatamente volta, pula, ele não se adapta. Mas se você deixar na água normal e for esquentando a água, ele vai morrer, porque ele vai tentar se adaptar. Eu acredito que nós estamos tentando nos adaptar. O Larry falou essa questão que a gente tem que agir local. E realmente a gente tem que ver isso e buscar. A questão dos combustíveis fósseis, nós conversamos uma vez e tu bem lembrastes isso. Combustível fóssil era para acabar, não era para usar, era para mudar. Mas novas tecnologias de exploração entraram e aumentaram ainda, e isso é todo um negócio, é toda uma estrutura por detrás que não é tão fácil se livrar dela. O custo hoje de vocês fazer uma exploração em pré-sal, a grandes profundidades, ela caiu de 80 para 20 dólares. Quer dizer, então, hoje, é muito barato ainda você ter petróleo. Para você entrar com novas tecnologias,
Então, isso... Estava conversando com o Larry outro dia sobre hidrogênio, né? Ainda são tecnologias que vão demorar. E a sustentação dos países todas é base em cima disso. Então, essa mudança ela não é tão fácil, por mais que a gente tenha percepção de alguma coisa. Mas eu acho que a busca de tecnologias para tentar, vamos dizer assim, minimizar esse impacto, ela está se buscando também fazer. O processo de licenciamento, ele é uma barreira. Ele é uma barreira para isso, porque senão, tu imagina, Sim. Imagina fazer o aterro do Bacanga, foi feito nos anos 70, imagina fazer ele agora, como não seria. E você bem lembrou, eu acho que talvez se a gente tivesse todo esse arcabouço de controle ambiental, nós não teríamos perdido boa parte das nossas dunas aqui no nosso litoral. Também. Que foram usadas para construção civil. Também. Quer dizer, hoje é inimaginável alguém chegar e tirar areia de uma duna, mas isso há 40 anos atrás era muito comum. E Caio, o que você imagina daqui a 50 anos aqui? Como é que vai estar? Nós vamos estar num calor insuportável, tudo isso é conversa fiada, a gente vai conseguir controlar? Eu acredito que o poder da internet, ele potencializa de uma forma como nunca antes foi pensado, foi visto. Então, hoje se discute muito essa questão da mudança climática. Você acabou de citar esse exemplo do show internacional que estava tendo lá no Rio de Janeiro, que foi cancelado. Isso gerou muito problema, muito impacto com pessoas que sequer conseguiriam retornar na segunda-feira, que foi quando foi adiado. Então, assim, tudo isso está muito envolvido, está muito interligado. A questão do meio ambiente, muitas pessoas tentam politizar o argumento, o discurso. Isso eu não vejo com bons olhos, apesar de confiar na política e achar que a política sempre é uma solução adequada. Quando a gente polariza o discurso, a gente afasta muita gente que tem interesse em discutir aquilo. Talvez quando radicalize o discurso. Radicalize, exatamente. Hoje aqui na cidade de São Luís, a gente vai fazer uma conferência municipal de meio ambiente, inclusive estão todos convidados. A cada 2 anos a gente é obrigado a fazer por lei, porque é onde a gente vai chamar toda a sociedade civil e vai compor os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, ela será realizada nos dias 12 e 13. O edital foi recentemente publicado pelo nosso prefeito. A gente está convocando, as inscrições já estão abertas no site, tem um site específico para isso, estão nas redes sociais da SEMAN. E a temática principal da conferência municipal é exatamente a questão das mudanças climáticas. Porque hoje em São Luís a gente não tem uma lei específica que trate sobre isso. Mas isso já é uma preocupação da gestão. Hoje na nossa atual lei do plano diretor, isso já está sendo previsto. Na proposta técnica que está sendo discutido no CONCID, toda terça-feira, junto com a sociedade civil em audiência pública. Na proposta técnica, a proposta municipal já está prevendo essa questão do amortecimento desse impacto climático na verticalização, na angulação necessária nas avenidas para que o vento possa correr, para que não formem zonas de calor. Então isso tudo já está sendo, a gente já iniciou. A verdade é essa, muitos lugares, muitas capitais, elas têm leis específicas, trabalhos específicos, pesquisas específicas. A gente ainda está começando. O licenciamento ambiental, que é o tema do que a gente está discutindo hoje, na prática, um instrumento que mais pode ser utilizado para que a gente preserve e a gente não tenha esse impacto de forma tão radical com as mudanças climáticas. Bem, o Acordo de Paris buscava limitar esse aumento de temperatura, né, Larry? Que era 1,5 grau, era isso? Era 1,5 a temperatura pré-industrial, não é isso? Aham. E aí que se chegasse a 2 graus em relação à área pré-industrial, que nós teríamos, por exemplo, a elevação do nível do mar. É isso mesmo? Porque alguns dizem que já houve esse aumento de 2 graus. É isso mesmo? Nós vamos ter todas essas consequências em relação a isso, além desse calor insuportável que a gente vive? Eu acredito que sim, Arthur. Algumas coisas a gente já percebe, e não só nessa parte. E ela acaba, vamos dizer assim, ficando mais grave, por exemplo, quando algumas leis não são cumpridas. Por exemplo, os terrenos deveriam ter áreas in natura para absorver a água para o aquífero. E o que acontece hoje? Essa água toda corre na drenagem. Essa drenagem superficial gera alagamentos. Por exemplo, agora nós vamos entrar no período de chuva e, consequentemente, nós vamos ter problemas de drenagem e de alagamentos dessas águas.
E, teoricamente, por esse degelo, né, essa questão toda de esquentamento dos polos aí, eu acho que há uma tendência em alguns pontos, alguns países pequenos ali, eu acho que pelo Havaí, alguma coisa, já estão com faixas costeiras já empurradas já devido às marés e o aumento dessa água. Bem, eu acho que tudo isso é polêmico, né? Como o Caio colocou, à medida que se coloca muito previsões catastróficas, há um certo ceticismo como se recebe isso. As mudanças elas já estão ocorrendo, mas ela ocorre já há muitos anos, né? À medida que a urbanização do mundo acontece, nós saímos de um país que 60% morava na roça, como se diz, e hoje temos uma urbanização no Brasil a mais de 90%. Área urbana. E é isso que você impermeabiliza o solo, né? Você, de alguma forma, ou de forma muito forte, você impacta o meio ambiente. O microclimas já mudaram, né, Larry? Você vê o que era o clima aqui em São Luís há 40, 50 anos atrás do que é hoje. Verdade. É uma cidade bem mais quente, que está muito mais sujeita a alagamento, porque ela foi impermeabilizada, sem a drenagem adequada. E aí lembrar que todos esses planos que tem que ter de controle ambiental, não é só essa questão do licenciamento, né? É você ter um saneamento básico adequado, drenagens adequadas, e isso tudo sai muito caro, né? Nós não tivemos avanço com a lei recente do saneamento ambiental, não houve praticamente avanço. Aqui em São Luís não se conseguiu resolver isso ainda, então tem uma precariedade no saneamento e na drenagem, né? E a velocidade dos órgãos governamentais não é o mesmo da mudança da cidade, né? Então é interessante isso, porque o Caio falou na questão dos conselhos. Às vezes a gente não entende essa sistemática, mas, por exemplo, todo o dinheiro do pagamento das taxas do licenciamento vão os conselhos. E os conselhos, o Caio falou, e é importante isso, a gente entender isso, e a participação da sociedade, e a cobrança em cima dos conselhos, e a participação em cima dos conselhos na apresentação de projetos. Por exemplo, o projeto de arborização de São Luís. É um projeto importantíssimo para a temperatura da cidade. Eu diria só, Saraiva, o tempo nosso aqui já está acabando, que assim, que eu acho que esses espaços, eles acabam sendo mais úteis na divulgação de tudo que é feito e por que é feito. De alguma forma, todo mundo que está envolvido com algum processo, e algumas críticas que eu faço até o Conselho de Engenharia, fala muito para dentro. As conferências de meio ambiente é muito falar para dentro, né? Aqui é falar para fora. Aqui é você falar com um público muito grande. Não adianta você reunir 40 especialistas para fazer, eu não estou nem citando especificamente a conferência daqui, viu, Caio? Eu nunca participei, nunca fui. Mas normalmente é assim. Reúne 40 especialistas para ficar discutindo entre si mesmo e a sociedade nem sabe o que está acontecendo. E aí a sociedade se revolta contra isso, porque não entende. Falta uma transparência, e não é nem no sentido de faltar porque quer esconder. Faltar porque não houve comunicação. A comunicação não é bem clara. Pessoal, como eu tinha comentado, na nossa conversa aqui flui rápido, né? Já passaram os 45 minutos aqui. Eu sei que você tem lá essas ocupações. Caio, obrigado por ter vindo aqui. Agradeço o convite. A secretária Carla Lima. E vamos ver se temos outra oportunidade aqui. Você vir aqui com a Carla para falar também. Saraiva, obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Eu sei que tem muita coisa para a gente falar, mas o tempo é curto. Quem sabe o CREA promove aí um evento na área de meio ambiente. Vamos sim, né? com certeza. Muita coisa essa nova gestão, vamos sim. Nova gestão, muita coisa para fazer. Obrigado por ter deixado suas ocupações e vir aqui conversar conosco aí. Eu que agradeço. Você que é um batalhador aí na área de meio ambiente. É verdade. O Arthur, rojão é grande. Só aproveitar para parabenizar e dizer que a gente está à disposição, tanto sua quanto dos cidadãos também que procurarem, as empresas, os requerentes, os consultores que exercem uma função extraordinária na luta do dia a dia do licenciamento ambiental, e parabenizar pela iniciativa. Obrigado. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Negócio na Pauta é oferecimento de Centro Elétrico, Equatorial Energia, Federação das Indústrias do Maranhão e Indústrias ICIL. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais, é só seguir Negócios na Pauta.
Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro.